Quando falamos de receita médica, o assunto parece muito simples, só que na verdade é mais complexo do que você imagina. Por isso, se você quer trabalhar em farmácia ou simplesmente entender mais sobre receita médica, fica comigo até o final desse vídeo. A receita médica é um documento entregue por médicos a pacientes quando há necessidade de utilizar alguma medicação. Além de ser um documento para a farmácia, a receita serve como orientação para pacientes em relação à posologia, horário e formas de uso do medicamento. Nela é necessário conter informações detalhadas, tanto do profissional que realizou o atendimento médico e prescrição, quanto do medicamento prescrito. Existem diferentes tipos de receita médica, que podem variar de acordo com o medicamento prescrito, ou seja, sua tarja e classificação. Para medicamentos de tarja vermelha, em geral, há a receita médica comum. Já para medicamentos de tarja preta, ou seja, os de controle especial, há outros tipos de prescrição. No caso desses medicamentos controlados, que não pode ser comprado sem receitas específicas, pois apresentam riscos para o paciente. Eles podem ser divididos em categorias A, B, C e D. As letras são acompanhadas de números, que identificam diferentes tipos de substâncias. As categorias são essas descritas ao lado. Para esses tipos de fármaco, no ato da compra, muitas vezes é necessário apresentar uma notificação de receita, juntamente com a receita. As notificações de receita são documentos, geralmente caracterizados por sua coloração, azul, amarelo ou branco, que varia de acordo com a classificação do medicamento, que autorizam a dispensação de medicamento das listas A1, A2, A3, B1, B2, C2 e C3. Elas são como receitas comuns, porém com informações adicionais e específicas sobre a medicação. No momento da compra, elas ficam retidas com a farmácia. Independentemente do tipo de receita, existem alguns dados que devem constar em seu preenchimento: informações do médico, paciente e medicamento. É necessário que estejam presentes também as informações da data de prescrição e a assinatura do profissional. Além disso, vale ressaltar que a partir do ano de 2019, as receitas são válidas em todo o território nacional. Ou seja, o paciente não necessita adquirir o medicamento no mesmo estado em que realizou a sua consulta médica. Qual a diferença entre receita comum e notificação de receita? Qualquer medicamento que apresente tarja em sua embalagem, seja ela vermelha ou preta, necessita de uma receita médica para a realização da compra. No caso das receitas comuns, elas geralmente são utilizadas para prescrição de fármacos de tarja vermelha e não há necessariamente um padrão para seu preenchimento, existindo apenas algumas regras a serem seguidas, como constar o carimbo do médico, por exemplo. Já no caso das notificações de receita, são documentos utilizados especificamente para medicações controladas. Elas apresentam um padrão de preenchimento e regras específicas que devem ser completadas pelo profissional. Elas sempre ficarão retidas com a farmácia. Por isso, quando o médico realiza a prescrição de medicamentos de controle especial, o paciente recebe uma via de receita comum e uma notificação de receita com a cor correspondente à classificação do fármaco. Assim, a notificação de receita permanece com o estabelecimento, enquanto a via comum com a pessoa. O que é receita retida? A retenção de receita é um mecanismo utilizado para os casos em que o médico precisa prescrever medicamentos de controle especial ou antibióticos para o paciente. Neste caso, o profissional emite duas vias de uma receita, no caso dos antibióticos, ou uma via de receita e uma notificação de receita, no caso dos de controle especial, para que uma delas fique com a farmácia no ato da compra. Isso ocorre por dois motivos: para evitar a compra e o consumo irregular de medicamentos, ou seja,
sem acompanhamento médico e para que a farmácia comprove que houve a venda da medicação. Os medicamentos prescritos com retenção de receita são aqueles que apresentam um risco maior associado ao uso, para evitar o consumo irregular. Os antibióticos, se administrados de maneira indiscriminada, podem levar à resistência bacteriana, que é quando as bactérias sofrem mutações e se tornam resistentes ao medicamento. Já os medicamentos controlados, se utilizados de maneira incorreta, podem provocar problemas como a dependência física e psíquica ao medicamento, além de outras condições graves de saúde, como a malformação de bebês no caso de gestação. Em relação à farmácia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em sua portaria 344 de 98, define que o estabelecimento deve comprovar a venda dos medicamentos controlados à autoridade sanitária local. Para isso, devemos apresentar a receita retida ou notificação de receita, comprovando que houve a dispensação. Se você ainda tem qualquer dúvida relacionada à receita médica, se inscreve no canal e comente qual sua dúvida, porque vamos te responder o mais rápido possível. Enfim, parabéns por ter assistido até aqui e te espero no próximo vídeo.